Cobiçamos em pensamentos o ouro do alheio. A todo momento tomamos, com as mãos da mente, aquilo que não nos pertence. Estamos edificando o Dharma do ladrão. O Dharma é a natureza interna, a natureza interior, e se nós construirmos essa natureza interior com maus pensamentos, renasceremos para uma outra existência com um Dharma que nos arrastará aos atos do vício. Tais atos, então, serão cometidos sem qualquer reflexão. Será que fazemos alguma ideia da quantidade de pensamentos que mobilizamos para que um ato seja executado? Podemos represar a água e impedir que ela circule por seu leito, mas tão logo houver um buraco na barragem, a água represada escorrerá por ele e arrastará a barragem. Passa-se o mesmo com os pensamentos e as ações. Os pensamentos acumulam-se lentamente por trás da represa da falta de oportunidade. Quanto mais pensamos, mais aumenta o fluxo do pensamento por trás da barreira das circunstâncias. Numa outra existência, essa barreira das circunstâncias cederá e o ato será cometido antes mesmo que sobrevenha um novo pensamento. São os crimes inevitáveis que às vezes arruinam uma bela carreira. São pensamentos do passado que vêm dar frutos no presente. É o karma do pensamento acumulado que se manifesta em atos. Se nos deparamos com a oportunidade, temos tempo para refletir, para dizer, devo fazer isso. Então esse ato já não é mais inevitável para nós. A pausa para refletir significa que podemos remanejar esse pensamento para um outro lado e assim fortalecer a barreira. Não há desculpa se cometemos um ato que antes julgamos errado. Tais atos são inevitáveis somente quando cometidos sem reflexão, quando o pensamento pertence ao passado e o ato ao presente. Chegamos agora à questão fundamental da separação. Reside na verdade, a essência do mal. No passado, a separação era algo positivo. A poderosa corrente do fluxo vital divino se dividia na multiplicidade. Assim se fazia necessário para que fossem edificados os centros individuais de consciência. Enquanto esses centros necessitam aumentar as suas forças, a separação situa-se do lado do progresso. As almas precisam, a certa altura, ser egoístas, não podem prescindir do egoísmo nos primeiros estágios de crescimento. Agora, porém, a lei da vida progressiva para os mais adiantados exige que a separação seja vencida e unidade buscada. Estamos agora no caminho que conduz à unidade. Aproximamo-nos cada vez mais uns dos outros. Devemos agora nos unir, a fim de progredirmos ainda mais. A meta continua sendo a mesma, embora o método tenha se transformado ao longo das etapas de evolução. A consciência pública está começando a reconhecer que não é na separação, mas na unidade que se encontra o verdadeiro crescimento da nação. Tudo fazemos para que o arbitramento seja substituído pela guerra, a cooperação pela competição, a proteção aos fracos pelo seu esmagamento. Tudo isso porque a linha da evolução tende agora para a unidade e não para a separação. A separação é o que distingue a decaída na matéria, ao passo que a unidade é o que distingue a ascensão rumo ao espírito. O mundo está na fase ascendente, embora milhares de almas encontrem-se retardatárias. O ideal do presente é a paz, a cooperação, a proteção, a fraternidade, a assistência. A essência do pecado reside agora na separação. Esta ideia, no entanto, nos leva a testar uma vez mais a nossa conduta. Será que o ato que praticamos visa ao lucro pessoal ou contribui para o bem geral? Será a nossa existência egoísta e vã ou contribuirá ela para o bem da humanidade? Se for egoísta, então é porque ela é errada, mas contrária ao progresso do mundo. Se estivermos entre aqueles que já sabem quão belo é o ideal da unidade e já compreenderam a perfeição da humanidade tornada divina, então devemos afastar de nós esta heresia da separação. Ao considerarmos grande parte dos antigos ensinamentos e observarmos a conduta dos sábios, apresentam-se certas questões relativas à moral que alguns julgam bastante intrincadas de resolver.
Menciono isso porque posso sugerir a linha de pensamento que lhes permita defender os Shastras das críticas a Sebas e lhes possibilite aproveitar os seus ensinamentos sem que isso venha acarretar maiores confusões de ideias. Um grande sábio nem sempre é, por sua conduta, exemplo que o homem comum deva se esforçar por seguir. Quando refiro-me a um grande sábio, penso naquele em quem todo desejo pessoal está morto, que não se sente atraído por qualquer objeto do mundo e cuja vida não consiste senão na obediência à vontade divina, que se oferece a si próprio como um dos canais por meio do qual a força divina possa socorrer o mundo. O sábio desempenha as funções de um deus e as funções dos deuses diferem bastante das funções dos homens. A terra está cheia de toda espécie de catástrofes, guerras, terremotos, fome, peste, epidemias. Qual será a causa delas? Não há qualquer causa no universo de Deus a não ser o próprio Deus, e estas coisas que passam por ser tão terríveis, tão chocantes e penosas são a sua maneira de nos ensinar quando agimos mal. Uma epidemia dizima milhares de homens em um país. Uma grande guerra dissemina milhares de cadáveres pelos campos de batalha. Por quê? Porque esse país negligenciou a divina lei do seu crescimento e deverá aprender a sua lição pelo sofrimento, já que não quis aprender pela razão. A epidemia é uma consequência do desprezo pelas regras de higiene e saúde. Deus é misericordioso demais para permitir que a lei seja desdenhada pelos caprichos, as fantasias e os sentimentos do homem comum sem que este se dê conta do que cometeu. Estas catástrofes são obradas pelos deuses, pelos agentes de Ishvara que invisíveis por todo o mundo, administram a lei divina como um magistrado a lei civil. Exatamente por serem administradores da lei e agirem pessoalmente, seus atos já não são exemplos que devamos seguir, assim como a decisão de um juiz ao mandar encarcerar um criminoso não pode servir de justificativa para que um simples cidadão se vingue de seu inimigo. Seja, por exemplo, o grande sábio Narada. Vemo-lo a instigar a guerra, quando duas nações chegaram a um ponto em que o máximo bem-estar de cada uma somente pode ser trazido pela guerra e suas batalhas e pela conquista de uma pela outra. Os corpos perecem e o melhor que pode acontecer a homens que assim morrem é que os seus corpos sejam suprimidos e que, em novos corpos, eles venham a ter maiores possibilidades de crescimento. Os deuses providenciam uma batalha em que milhares de homens são mortos. Para nós seria um mal imitá-los, pois instigar a guerra visando a conquista, ao lucro ou à ambição, ou algum objeto em que intervém o interesse pessoal é algo pecaminoso. Não, porém, no caso de Narada, porque Devaresis como ele ajudam a marcha do mundo removendo os obstáculos do caminho da evolução. Saberemos algo acerca das maravilhas e mistérios do mundo quando compreendermos que as coisas que parecem más do ponto de vista da forma são boas do ponto de vista da vida. Tudo o que acontece contribui para o bem no mundo. Há uma divindade que conforma o nosso destino, que o delineia à nossa medida. Está certa a religião ao afirmar que Deus governa o mundo e dirige as nações, que Ele é quem as conduz e as sujeita ao bom caminho quando deles se apartam. Um indivíduo absorvido pela sua própria personalidade atraído pelos objetos do desejo, um indivíduo cujo eu inteiramente cama, ao cometer um ato instigado por cama, quase sempre comete um crime, o mesmíssimo ato, porém, cometido por uma alma liberta, livre de todo desejo, e no cumprimento da ordem divina, seria justo. Dada a descrença total em que mergulharam os homens quanto à ação dos deuses, tais palavras podem parecer estranhas, mas não há força na natureza que não seja a manifestação física de um Deus executando a vontade do Supremo. Essa é a visão correta da natureza. Vemos o lado da forma apenas e, cegados por Maya, o denominamos mal, mas os deuses, na medida em que rompem as formas, vencem todos os obstáculos que se interpõem no caminho da evolução. Podemos, agora, entender um ou dois destes argumentos que nos são frequentemente lançados ao rosto por aqueles que têm uma visão superficial das coisas.
Suponhamos que um indivíduo, pretendendo cometer um pecado, é dele dissuadido somente pela pressão das circunstâncias. Suponhamos que este seu desejo aumente mais e mais. O que é melhor para ele? Ter uma oportunidade para realizar os seus desejos. Cometer um crime. Sim, até mesmo um crime menos pernicioso para a alma do que a sua ideia fixa rondar a mente. O desenvolvimento de um câncer bem no coração da vida. Uma vez cometido, o ato se extingue e o sofrimento que se segue ensina a necessária lição, mas o pensamento, pelo contrário, é algo que persiste e se alastra. Compreendemos isso? Se compreendemos, também chegaremos a entender por que achamos nas Escrituras um Deus que deixa ao alcance de um homem a oportunidade para que ele cometa o pecado que anseia cometer e que na verdade já cometeu em seu coração. Ele sofrerá, sem dúvida, por este pecado, mas aprenderá pelo sofrimento que recai sobre todo pecador. Tivesse aquele mau pensamento crescido em seu coração e ele se tornaria mais e mais forte e acabaria por aniquilar gradualmente toda a sua natureza moral. É como um câncer que, se não é rapidamente extirpado, acabará por envenenar todo o corpo. E 1000 vezes preferível que tal indivíduo peque e sofra do que, cobiçando o pecado, seja refreado pela mera falta de oportunidade, preparando assim uma inevitável degradação para as existências futuras. Assim também, se um indivíduo faz rápidos progressos mas ainda assim há uma fraqueza nele oculta ou um karma ainda não extinto ou malfeitos ainda não expiados, ele não se libertará enquanto perdurar este karma, enquanto houver ainda uma dívida a pagar. O que de mais misericordioso se pode fazer? Ajudar esse homem a pagar a sua dívida, em meio à angústia e à degradação, para que o sofrimento que se segue à falta possa esgotar o karma do passado. Isso significa que foi removido do caminho um obstáculo que impedia nossa libertação e que Deus nos colocou frente a frente com a tentação para que a última barreira fosse demolida. Não disponho de tempo para desenvolver mais detalhadamente esta linha de pensamento tão fecunda, mas peço que me façam vocês mesmos e descubram o seu sentido. Vejam como ela pode iluminar os problemas obscuros do crescimento, dos pecados dos santos. Se, depois de assimilado isso, lerem um livro como uma barata, poderão compreender o papel dos deuses nos negócios do homem. Verão os deuses atuando na tempestade e na luz do sol, na guerra e na paz, e saberão que está tudo muito bem tanto para o homem como para a nação, aconteça o que acontecer, pois a sabedoria mais nobre e o amor mais terno os guiam para a meta fixada. Mais uma última palavra esta que me atreverei a dizer-lhes, a vocês que me ouviram com tanta paciência em matéria tão difícil e abstrusa. Há uma advertência ainda mais importante. Saibam que existe uma meta suprema e que, no caminho que a ela conduz, os últimos passos não são dos que o Dharma possa guiar. Tomemos as maravilhosas palavras do grande mestre Sri Krishna e vejamos como, em seu ensinamento final, ele se refere a algo mais sublime do que tudo que nos atrevemos a tocar. E eis a sua mensagem de paz. Ouvi de novo a minha palavra suprema, a mais secreta de todas. És o meu bem-amado, o de firme coração, por isso falarei por teu bem. Que percas humanas em mim, sejas meu devoto, sacrifica-te por mim, prostra-te diante de mim, e virás a mim. Abandonando todos os dharmas, chegues a mim como teu único refúgio, não te faças triste, eu o livrarei de todos os pecados. Bhagavad Gita, 18, 64 a 66. As minhas últimas palavras dirigem-se apenas àqueles cujas vidas se resumem no supremo anseio de se sacrificarem por ele. Eles têm direito a estas últimas palavras de paz e de esperança. O Dharma chega, então, a seu fim. Agora o homem já não deseja mais nada que não o Senhor. Quando a alma alcançou esse estágio da evolução, quando ela já nada solicita do mundo, mas se entrega inteiramente a Deus, quando ela superou toda a urgência do desejo, quando o coração alcançou a liberdade pelo amor, quando o ser inteiro se lança aos pés do Senhor,
Então é hora de abandonar todos os dharmas. Eles já não nos servem, já não nos serve a lei do crescimento, nem o equilíbrio dos deveres, nem o exame das nossas condutas. Entregamo-nos ao Senhor. Nada ficou em nós que não seja divino. Nenhum dharma nos serviria mais, pois unidos a ele já não somos vidas separadas. Nossa vida está nele, a sua vida é a nossa. Ainda vivemos no mundo, porém não somos mais que seus instrumentos. Estamos inteiramente nele. Nossa vida é a vida de Ishvara e o Dharma já não exerce qualquer influência sobre nós. Nossa devoção nos libertou, pois a nossa vida está em Deus. Eis a palavra do Mestre. É com esse pensamento que gostaria de lhes deixar. E agora, meus irmãos, adeus. Nosso trabalho conjunto está terminado. Que me seja dado, após essa apresentação imperfeita de um grande tema, lhes dizer: cuidem da ideia contida na mensagem e não riem as palavras do mensageiro. Abram os corações à ideia, esqueçam a imperfeição dos lábios que a pronunciaram. Lembrem-se de que, à medida que ascendemos a Deus, devemos tentar, pelo menos tentar, transmitir aos nossos irmãos algo dessa vida que nos esforçamos por alcançar. Por isso, esqueçam de quem lhes falou, mas se lembrem do ensinamento. Esqueçam as imperfeições do mensageiro, não a mensagem. Adorem o Deus cujos ensinamentos estivemos a estudar e perdoem, com sua caridade, os defeitos do servo que os apresentou. Paz a todas as criaturas. Fim.